Para mim, esse é um dos principais locais para se visitar, não apenas na Itália, mas em toda a Europa. Estamos falando do Panteão Romano, esse local magnífico, icônico. Alguns anos atrás, o local era totalmente gratuito, você entrava e saía quando quisesse. Com o aumento do fluxo turístico, eles tiveram que criar um contingenciamento de pessoas. Aproveitaram então para cobrar ingresso. Então são 5 euros atualmente para entrar aqui no Panteão, mas vale cada centavo. É o prédio romano melhor conservado até os dias de hoje. Está tão bem conservado, não foi retirado parte da sua estrutura, os seus mármores e tal, porque ele foi convertido de local pagão para local cristão. Isso foi uma doação dos próprios romanos no IV século. Os católicos aceitaram com bom gosto. A partir daí, o local acabou se tornando também uma espécie de sepulcro. Desde então, eles começaram a deixar ali os restos mortais dos santos católicos e depositar aqui no Panteão. Uma personalidade muito potente, marquidiano, né, podemos chamar hoje em dia, lá de Urbino, um tal de Raffaello Sanzio foi enterrado aqui. Por quê? Por vontade dele. Ele preparou tudo isso e falou: eu quero ser enterrado no Panteão. Mas não tinha essa conotação que nós temos hoje. Mas a partir de Raffaello, outras personalidades nobres quiseram também ser sepultadas ali. Vocês estão vendo a sepultura dedicada a Raffaello Sanzio. Também tem outro artista lá da nossa Bolonha, Annibale Carracci, que está enterrado aí. Mas a coisa alcançou uma fama muito estratosférica quando Vittorio Emanuele II, o então rei italiano, foi aqui sepultado. O seu corpo ficou vários dias aqui exposto para que a população visitasse e tal. Foi uma coisa toda. Era muito comum que os membros da família Savoia fossem sepultados em Torino, ali aos pés da Basílica de Superga. Mas aqui eles mudaram tudo, começaram a ser sepultados aqui. Foi assim também com seu filho, Umberto I, com a sua esposa, Margherita, não a pizza, a rainha, que era uma personalidade, foi uma coisa também estratosférica. Aqui nós estamos na maior cúpula do mundo, imagine, aqui é maior do que qualquer basílica que existe de qualquer religião, inclusive a própria religião católica, e essa é uma obra dos romanos. Então a gente está numa maravilha arquitetônica, é a arquitetura aqui endeusando a vida da gente, magnífico. Eu gostaria de pegar um dia uma chuva aqui, acho que falta isso. Se você já visitou aqui o Panteão em dia de chuva, escreva aí nos comentários que estamos curiosos para saber qual foi a sensação mais romana possível desse fato, que eu acho que deve ser impressionante. Uma sugestão para vocês aqui, que são os nossos inscritos e que já deram like no vídeo, obviamente. Quem não deu, pode sair e não escutar a nossa sugestão. Pessoal, sempre tem muita fila aqui e eles colocam 2 máquinas ali para você pagar com cartão. Lógico que hoje em dia todo mundo paga quase tudo com cartão, nós também. Poucos pagam com dinheiro. Então, tem uma fila para você comprar um ingresso ali, para você pagar em dinheiro. E normalmente, estou vendo agora, também não tem ninguém e a fila do cartão tá cheia. Vai lá, paga em dinheiro e já entra direto. Melhor sugestão que essa, só no próximo vídeo. Essa área da cidade era muito populosa desde muito tempo. E aí lá pelos anos 1500, vocês viram o que foi feito
com relação à Fontana di Trevi a partir da restauração de um aqueduto. Essa restauração foi muito importante para ampliar o acesso de água aqui nessa área da cidade. Então nós estamos vendo essa fonte, que ela tem todo esse caráter monumental e sempre ali indicando qual foi o Papa da vez. Isso aqui tinha mesmo esse caráter para embelezar a cidade, para mostrar ali o seu poder, mas também servia a população que vinha aqui pegar água mesmo para levar para casa. A água não chegava, logicamente, em todas as casas. Então isso aqui tinha uma importância para o dia a dia da cidade. Ela está no seu esplendor. Depois de muitas restaurações, a mais recente aconteceu agora mesmo, justamente por conta do jubileu de 2025. Mas como ela, tantas outras fontes foram criadas aqui pelo centro histórico da cidade, isso lá nos anos 1500. Vocês já viram ou já ouviram falar de tantas outras que são icônicas aqui na cidade. Eu vou citar aqui as duas fontes da Piazza Navona, que também foram construídas com esse intuito de trazer a água aqui para essa área mais densa, mais populosa, isso nos anos 1500. Claro que cada uma traz inúmeros elementos relacionados ao mar, aos rios e a tantas divindades, e também, obviamente, sempre tem a assinatura do Papa que encomendou cada uma dessas fontes. É legal nós nos debruçarmos sobre esses monumentos, porque nós vemos cada detalhe que foi proposto aqui e nós conseguimos ver também toda a interação, né, que circunda esses pontos de água. Aqui no caso tem um obelisco egípcio que resplandece aqui nessa fonte. Claro que tem um jogo também com a própria fachada do Panteão. Vocês podem ver as 16 colunas ali, 8 delas são de granito cinza, que vem lá da ilha de Elba, e 8 são em granito rosa, provenientes do Egito. Outra coisa que aumenta a responsabilidade dos arquitetos é que lá atrás, né, tem uma obra de mais de 2.000 anos. Aqui um pouquinho para frente, essa fonte que foi feita em 1500. E olha, vocês podem ver que está repleta de pessoas. Isso significa que é uma obra útil. Além de belíssima, ela é útil. Está todo mundo se aproveitando dela aqui para descansar, para comer, para se divertir. Então é uma coisa assim fantástica, uma obra de arquitetura tão antiga sendo necessária, bonita e atual. E eu achei um momento assim emocionante da minha vida, sabe? Ver tudo isso, todas as possibilidades que o ser humano tem e que traz, né, para outros seres humanos como nós aqui desfrutarmos desse momento incrível com esse dia belíssimo. Maravilha. Obrigada. A sede, né, do governo, aqui onde fica atualmente a primeira-ministra italiana e onde são decididas tantas e tantas coisas nesse país. Mas aqui não era a sede do governo italiano. Então, originalmente esse local foi comprado por uma família lá de Siena, a família Chigi, que aqui ficou hospedada, né, morando aqui durante muito tempo e foi passando de mão em mão. Já virou embaixada, já virou isso, aquilo. Depois, o Estado italiano, em 1926, comprou o edifício, até que nos anos 1960 se tornou a sede do Ministério Italiano. Mas a praça se chama Piazza Colonna. A coluna de Marco Aurélio conta a vitória dos romanos sobre uma população que ficava ali no leste europeu. Destaque aqui no baixo relevo. Essa história é contada em prosa e verso, tem 110 metros aqui de história para ser contada. Se a gente tirasse o baixo relevo, jogasse aqui no chão assim como um milagre, se a gente tivesse efeitos técnicos avançados, a gente faria isso para vocês verem. Um detalhe interessante também
é que essa coluna era toda colorida, não era branca como nós estamos vendo, como tantas e tantas esculturas na época dos romanos. Elas não eram brancas, elas foram ficando assim, e depois, durante o período neoclássico, quando houve um grande movimento de volta ao classicismo, né, como o próprio nome diz, eles acabaram fazendo essas esculturas sempre brancas, né, como as obras de Canova, outros edifícios aqui governamentais. Ali uma galeria que nós já mostramos em vídeo para vocês. Enfim, é um mar de coisas aqui, nessa parte muito política da cidade. Volta e meia você vê os políticos andando, e aqui sempre tem também a TV de prontidão para entrevistá-los. Incrível aqui em Roma. Descendo do metrô Barberini, nós nos deparamos com esse complexo que é dedicado aos Cappuccini. A visita à igreja é totalmente gratuita, mas você também pode visitar as outras dependências desse complexo. Aqui na igreja você tem a oportunidade de visualizar obras-primas dos 1600. Uma que eu destaco aqui, na primeira capela direita, é a representação de São Miguel Arcanjo, feito por Guido Reni, um bolonhês. O pessoal, é fantástico, vale muito a visita. Roma, durante muito tempo, foi a capital não apenas do Império Romano, não apenas como é agora a capital italiana, mas aqui era a capital do Estado Pontifício, do Estado Papal, do Estado ligado à Igreja. Esculturas, palácios, fontes, o próprio urbanismo, em parte, foi definido pelas administrações papais que permaneceram aqui durante séculos. Vamos falar que eles estão aí até os dias de hoje influenciando tudo. Mas aqui, por exemplo, era uma área ligada a uma família, a família Barberini. Será que tem alguém ali? Porque esse aqui era o palácio da família Barberini. Por que eu estou falando deles? Porque era uma família influente também no clero. Daqui saiu o Papa Urbano VIII e diversos cardeais, que também têm grande influência na igreja. Então essa aqui era uma área toda deles. Então se a gente se depara com essa fonte, também ligada à família Barberini, a igreja dos Cappuccini, também ligada à família. A linha 37 do ônibus, essa não. Cada bairro, cada espaço tem alguma influência de alguma família muito imponente que tinha peso também na igreja. Então praticamente aqui era uma cidade santa ou não. Quartiere Testaccio, ultimamente é um bairro muito procurado aqui em Roma, muita gente vem morar aqui, um local bastante interessante. Então havia aqui um mercado popular, uma espécie de feira, e depois com a construção desse local nos anos 2000, foi muito interessante aqui para abrigar diversos comerciantes. Aqui é um local interessante também para comer, pessoal. Quem estiver hospedado por aqui ou quiser sair um pouco ali do meio mais turístico, aqui você vai comer bem e barato. É, mano. Lindíssimo, né? Se promete, hein?
garanto para vocês. Esse restaurante que vocês estão vendo as imagens, nós comemos um cacio e pepe muito típico aqui da cidade por um valor excelente e uma quantidade ótima também, porque às vezes você até encontra por esse valor ali pelo centro de Roma, mas é um pouquinho menor. Não tem erro, é muito bom, muito bom. Mostramos para vocês o mercado de Campo de Fiore, ali é uma outra proposta, e aqui é mais de bairro, aqui não se vê tantos turistas. Além de tudo, os produtos são bem interessantes. Vale a pena a visita aqui, um pouquinho fora ali daquele meio mais turístico da cidade. Talvez muitos possam se perguntar sobre a altura das cidades. Aqui nós estamos em um patamar bem mais alto do que essa área arqueológica. Isso aqui pertencia à época romana. Durante os séculos que se passaram depois da queda do Império Romano, as pessoas acabaram construindo outras edificações sobre várias construções romanas. Isso aconteceu por muitos locais. Umas foram aproveitadas, outras desmanteladas e outras foram utilizadas como estrutura mesmo de base de sustentação. É algo mais ou menos que ocorre aqui. Esse largo mostra aqui diversos templos de época romana. Isso é bem interessante. Recentemente ele foi reestruturado também. Essa é uma homenagem a um cardeal de uma cidade que lembra o nome Argentina. Vocês estão vendo na tela, mas não é. E também não tem nada a ver com os romanos esse nome. Enfim, aqui havia diversos templos. E aqui nós podemos ver várias dessas ruínas. Recentemente, como eu disse, foi reestruturado. Então dá para se fazer a visita ali embaixo com todas as informações. Aqui também foi assassinado Júlio César, exatamente nessa área. A história foi modificada aqui 2 vezes, né? Quando o Júlio César atravessa o Rubicão, temos vídeo, vocês podem conferir, e quando ele é assassinado aqui. Isso explica um pouco também sobre uma característica muito forte aqui em Roma com os seus diversos campos arqueológicos. Então é importante ver, esse local que estava soterrado, havia aqui um bairro, era aqui um local comum, né? Uma cidade comum, até que decidiram aqui fazer as escavações e acharam todo esse local. Vamos dizer assim, se escavassem Roma inteira, achariam coisas? Continuam achando até os dias de hoje e até sempre, acredito. Qualquer local que se escave aqui, vão encontrar tesouros, vão encontrar também muitas respostas e muitas dúvidas. Aqui é conhecido por ter uma colônia de gatos que estão sempre atentos também a todos os invasores. Mas isso já é bem tradicional aqui na cidade. Podemos ver vários deles que também, no alto de uma soberba felina, essencial também para a sua própria existência, eles acabam configurando aqui uma das partes mais interessantes da nossa visualização nesse local. Então vale a pena também visitar pela construção, pelo sítio arqueológico, mas também pelos felinos. No final de tarde, o Tevere reflete a luz dourada e transforma Roma em um quadro vivo. O rio já foi fronteira, rota de comércio e também ameaça com suas enchentes. Ao longo das margens, Roma cresceu, caiu e renasceu inúmeras vezes. Hoje, no pôr do sol, o Tevere parece calmo, mas carrega em suas águas séculos de história.
passamos pela Basílica de Santa Maria Maggiore, não imaginávamos que pouco tempo depois seria aqui sepultado o Papa Francisco. Um desejo que ele já havia deixado registrado em testamento. Nos primeiros dias, dezenas de milhares de fiéis vieram até aqui em silêncio, transformando esse lugar em ponto de encontro entre memória e devoção. Para nós, esta visita a Roma foi também um reencontro. Caminhamos novamente pelo Gianicolo. Voltamos a nos perder diante das fontes. Percorremos trechos da Via Appia Antica e cada passo reforçou aquela sensação de que Roma nunca se esgota. A cidade eterna sempre revela novas camadas de beleza, de história, de contradições, e é por isso que, mesmo quando nos despedimos, fica a certeza de que Roma nos chama de volta sempre. Bravo, mamma mia Nicola! Scrivi la 92, scrivi! Number, what's your number, madam?